No orfanato da Igreja Imperial, onde muitos santos e figuras sagradas nasceram, havia uma criança que sempre se metia em problemas. Por algum motivo, todos na igreja, incluindo as freiras, a odiavam. Hoje foi mais um desses dias, quando uma criança correu para reclamar da encrenqueira Busy, alegando que ela o havia batido novamente. Todas as crianças começaram a fofocar sobre como Busy era terrível, mas a pobre garota não era realmente má, ela era apenas incompreendida em muitas ocasiões, o que levava seus colegas a desprezá-la. Por outro lado, eles adoravam uma garota da mesma idade de Busy, a pequena Diana Barlotte, de 5 anos. Diana era tão brilhante quanto o sol, o completo oposto de Busy. Até mesmo Busy pensava que era uma impureza naquela igreja e que não pertencia àquele lugar. Busy nasceu na nação sagrada de Ara, um local onde nobres e plebeus adoravam a deusa que concedia à igreja e ao império um poder e prestígio incomparáveis. A história de Ara era repleta de milagres realizados por santos, reverenciados como flores da igreja e considerados parte essencial do legado da nação. O orfanato onde Busy vivia era renomado como o berço de santos lendários. As pessoas acreditavam que essas crianças eram abençoadas pela deusa e naturalmente dotadas. Busy possuía o poder de cura, e por causa dessa habilidade, foi mencionada uma vez como candidata a santa. No entanto, nunca passou de uma candidata. Enquanto isso, Diana era adorada por todos. Para piorar a situação de Busy, Deus havia dado a Diana a mesma habilidade de cura. Entretanto, Diana era um anjo, gentil, compassivo e capaz de curar até ferimentos mortais. Em contraste, Busy lutava para curar até mesmo um arranhão. As pessoas constantemente comparavam Busy a Diana, e, em certo momento, Busy acreditou que poderia superar sua rival. Mas então, um dia, o patrocinador de Diana apareceu no orfanato. Rumores diziam que o patrocinador, da família do Marquês Berote, havia abandonado Diana quando ela era bebê, mas, de repente, voltaram e a levaram embora. Depois disso, apenas Busy ficou para trás no orfanato, completamente sozinha. Alguns anos depois, as coisas pioraram ainda mais. Busy não apenas perdeu seus poderes de cura, mas também perdeu seus olhos de cura, o dom que permitia enxergar ferimentos ocultos. Desamparada e de coração partido, Busy chorava todos os dias. Mas então, um dia, seu patrocinador também apareceu. Para o choque de todos, era ninguém menos que o Duque Liam Carlos, que viera para adotá-la. O Duque queria seus poderes de cura e, em troca, prometeu criá-la. No entanto, Busy sabia a verdade. Assim que o Duque descobrisse que ela havia perdido suas habilidades, ficaria tão decepcionado quanto todos os outros. Ela decidiu apenas deixar as coisas seguirem seu curso. Mas, enquanto estava lá, refletindo, seus olhos pousaram em um garotinho da sua idade. Seu cabelo preto como a noite e seus olhos dourados deslumbrantes derreteram seu coração instantaneamente. Era Edwin, o filho mais velho do Duque. Ao olhar para seu rosto bonito, Busy se apaixonou à primeira vista e, sem hesitação, gritou: "Você é tão brilhante e lindo! A partir de hoje, você é meu!" As freiras ficaram horrorizadas com sua declaração ousada, mas o Duque apenas riu e disse: "É coisa da idade." Logo, Busy tornou-se parte da casa do Duque. No entanto, nada realmente mudou para ela. Mesmo na casa do Duque, ela se sentia como uma excluída, pois a maioria das pessoas no palácio não gostava dela. Para piorar, Diana sempre conseguia ofuscá-la. Diana chegou até mesmo a curar a imperatriz de uma doença terminal e, para completar, ainda roubou a coisa mais preciosa da vida de Busy, o Duque Edwin, que acabou se revelando o noivo de Diana. Busy vivia constantemente à sombra de Diana e frequentemente chorava, perguntando-se por que Diana tinha tudo enquanto ela não podia nem mesmo ter Edwin. Consumida pelo ciúme, Busy decidiu que faria qualquer coisa para reconquistar Edwin. Essa desesperação foi algo que o ajudante do príncipe aproveitou plenamente. Ele se aproximou de Busy e sussurrou um esquema, alegando que a família de Diana estava conspirando com o segundo príncipe para assassinar o imperador. Ele então entregou a ela um frasco de veneno e uma carta, instruindo-a a deixá-los na casa do marquês, assegurando que eles cuidariam do resto. Embora Busy achasse estranho que alguém confiasse uma tarefa tão importante a ela, e ainda mais estranho que estivesse enviando veneno para a família do marquês em vez de envolver diretamente os guardas, seu ciúme ofuscou seu bom senso. Seu único pensamento era conquistar Edwin. Com o veneno e a carta em mãos, ela correu diretamente para a casa do marquês. Mas o plano real era completamente diferente. Para seu horror, ela logo percebeu que o objetivo não era prejudicar o imperador, mas matar Diana. Ela ficou chocada. Queria Diana fora da vida de Edwin, mas não desejava sua morte. Pior ainda, não percebeu que o chá de Diana havia sido envenenado.
Ninguém ouviu seus apelos, e ela foi acusada de tentar assassinar a Santa Diana, já que foi pega com o veneno que nem sequer usou. Busy tornou-se o bode expiatório, plantaram a carta e o veneno em seu quarto, distorcendo a história para incriminá-la. A carta foi alterada para acusar o príncipe herdeiro e a família Kalos de conspirarem contra o imperador, em vez do segundo príncipe ou da família do marquês. A família Kalos, conhecida como os cavaleiros mais honrados da história, agora era rotulada como traidora, e tudo por causa da ganância tola de Busy. Mesmo em sua execução, Busy não conseguia parar de pensar: por que tudo isso aconteceu comigo? Sentia-se como uma vilã insignificante em um romance fictício. Então, algo lhe ocorreu: ela estava em um romance. Percebeu que vivia na história destinada a contar as provações, os triunfos e o amor de Diana, enquanto ela superava adversidades para se tornar uma santa. Diana, é claro, era a protagonista, adorada por todos os homens, enquanto Busy não passava de uma personagem secundária ressentida, cujo único propósito era tornar a vida de Diana miserável. Ela não era a personagem principal, apenas uma figurante descartável, uma ferramenta na gloriosa história de Diana. Com sua vida terminando na insignificância e ninguém para se lembrar dela, Busy fechou os olhos, pronta para sua execução. Mas, quando abriu os olhos novamente, ficou atônita. Suas mãos eram pequenas. Ela não podia acreditar no que havia acontecido, havia voltado a ter 5 anos de idade. Estava certa de que havia morrido, então como estava ali? Seria porque percebeu que estava em um romance e lhe foi concedida uma chance de reviver sua vida. Busy lembrou-se de que sua vida anterior já havia se desviado do enredo original do romance. No livro, a queda da família Kalos nunca ocorreu porque eles priorizaram sua reputação em vez de Busy. Após o incidente do veneno, eles a descartaram sem hesitação. Percebeu que a história havia mudado porque ela havia tomado consciência de que estava em um romance. Tudo isso é culpa minha, ela se amaldiçoou enquanto estava perdida em pensamentos. De repente, uma freira entrou em seu quarto, gritando por ela não ter terminado sua lição de casa. Enquanto isso, Diana, é claro, estava na igreja recebendo o patrocínio de um nobre de alta patente. As freiras repreenderam Busy novamente, comparando-a a Diana e até mesmo chamando-a de esquisita. Busy ficou chocada. Apesar de já ter vivido essa vida antes, não se lembrava das freiras sendo tão cruéis com uma criança. A mesma freira então começou a tossir incessantemente. Busy a reconheceu, era a mesma freira que costumava puni-la severamente. Além disso, Busy sabia de algo mais: essa freira tinha uma doença incurável que, se não tratada, a levaria à morte em pouco tempo. Busy olhou para a freira com olhos ressentidos e pensou consigo mesma: dessa vez, não vou contar sobre sua doença. Olhos de cura eram uma habilidade especial de Busy, algo que Diana não possuía. Para ser mais precisa, ninguém sabia dessa habilidade. Busy podia identificar doenças e suas causas com base nos padrões e nas cores das feridas. O azul significava uma doença incurável. Ela se lembrou de ter contado à freira sobre sua condição incurável de forma direta, avisando-a de que logo morreria. É claro que, na época, tanto a freira quanto o sacerdote acharam que Busy estava sendo desrespeitosa. Como recompensa por sua honestidade, mandaram-na para a Câmara do Arrependimento. Ela ficou lá por um curto período, mas, quando a freira morreu exatamente como previsto, a igreja culpou Busy novamente, alegando que ela havia manifestado a morte com sua insolência. Como punição, jogaram-na de volta na Câmara do Arrependimento por quase 2 anos. Durante esse tempo, ela chorou todos os dias, sua saúde deteriorou-se, com isso, seus olhos de cura desapareceram. De volta ao presente, Busy decidiu nunca mais compartilhar esse tipo de informação com as freiras. Não estava disposta a perder outra habilidade por motivo algum. Quando as freiras voltaram a repreendê-la, dizendo para ela aprender com Diana, Busy sabia exatamente que tipo de santa perfeita Diana era. Esse conhecimento a tornou ainda mais rebelde. Sua rebeldia fez com que ninguém quisesse adotá-la. Por isso, Busy resolveu mudar de atitude. Pensou: desta vez, serei gentil e obediente. O que for preciso para sair deste orfanato. Orgulho que se dane. Determinada, ela decidiu não apenas passar em suas tarefas e competições, mas também se destacar nelas. Começou a fazer sua lição de casa devagar e com cuidado. No entanto, ao olhar para sua caligrafia, percebeu que ainda estava um desastre. Talvez seja porque não escrevo há muito tempo, pensou, ou talvez sua alma passada ainda não tivesse se sincronizado totalmente com seu novo corpo. Afinal, ela havia aprendido a ler e escrever na casa do Duque Sil. Edwin foi o primeiro a ensiná-la a escrever. Naquela época, Busy era uma criança rebelde e teve dificuldades para começar do zero, mas Edwin foi paciente. Ele sempre a encorajava, dizendo: papai ficará tão feliz em ver isso um dia.
O Duque visitava o quarto dela e a via estudando com Edwin. Busy mostrava sua escrita, e ele dizia, está perfeito para uma primeira tentativa. É claro que Busy sabia que ele estava mentindo, porque ninguém começa perfeito. Na época, ela não estava pronta para aceitar a bondade deles. Nunca ninguém havia sido gentil com ela antes, então assumiu que eles a abandonariam também. Mas o Duque e Edwin permaneceram ao seu lado, enchendo-a de amor até que ela finalmente abriu seu coração e os aceitou como sua família. De volta ao presente, Busy ficou emocionada. Ela prometeu a si mesma que se comportaria adequadamente, trabalharia duro e faria de tudo para encontrá-los novamente. Queria buscar perdão por suas ações passadas e retribuir a gentileza que haviam demonstrado. A partir daquele dia, sua missão de ser uma boa garota começou. Dentro de uma semana, a transformação de Busy foi tão drástica que até seus colegas de classe notaram. Eles cochichavam, essa é mesmo a irmã Busy? Até mesmo a maior encrenqueira podia, aparentemente, mudar de comportamento. Ela até começou a terminar suas refeições, apesar de o gosto ser horrível. Contudo, não importava o quanto Busy tentasse, os meninos ao seu redor não resistiam a provocá-la. Chegaram a mentir para os sacerdotes, dizendo que Busy estava jogando comida fora. Furiosa, Busy sentiu sua velha natureza rebelde despertar, mas, em vez de explodir, respondeu educadamente, veja, terminei cada pedacinho. O menino, agora pálido, pensou, essa garota é uma psicopata e saiu correndo da sala. Um dia, a freira deu a Busy um lindo vestido sofisticado para vestir, do tipo que só entregavam às crianças quando um nobre vinha visitar. Busy ficou confusa. Sim, ela havia mudado, mas não o suficiente para ser notada por algum nobre. Em sua vida passada, ela conheceu o Duque Sil apenas 2 anos depois de suas punições, quando tinha 7 anos, e foi adotada aos 8. Mas agora, com apenas 5 anos, quem poderia ser? Quando ela conheceu o nobre, ficou boquiaberta. Não havia esquecido os problemas que causou para essa família no passado. Embora desejasse desesperadamente encontrá-los novamente, vê-los agora trouxe todas as suas más ações à tona. Internamente, ela chorou. Era o Duque Liam Carlos e Edwin. Eles haviam vindo para levá-la de volta ao palácio. Busy nunca pensou que os encontraria novamente tão cedo. Ficou emocionada ao vê-los, mas lutou para controlar suas emoções. Sentiu as lágrimas caírem. Reunindo-se, lembrou-se de que essa era sua chance de se tornar parte da família do Duque e mostrar-lhes a mesma bondade e amor que haviam lhe dado. Composta, ela os cumprimentou educadamente. Olá, sou Busy, tenho 5 anos e possuo habilidades de cura. Liam sorriu calorosamente e disse, você tem uma etiqueta excelente para a sua idade. Busy percebeu, pela primeira vez, que o Duque Liam sempre a olhava com olhos gentis, quase apaixonados. Enquanto a freira e o Duque conversavam, Edwin se aproximou dela. Busy sabia que, se olhasse diretamente nos olhos de Edwin, perderia o controle e começaria a chorar. Segurando as lágrimas, cumprimentou-o também. Edwin inclinou-se para perto dela e perguntou, ei, você não tem nada para me dizer? Sua proximidade lembrou a Busy de como ele costumava provocá-la, sempre perguntando, eu não sou bonito. Envergonhada, ela rapidamente respondeu, não, eu não tenho nada para dizer. Por alguma razão, Edwin perguntou, você não gosta de mim? Busy congelou, completamente chocada. Sobrecarregada, não conseguiu segurar suas emoções e começou a chorar. Depois de um tempo, Busy e Edwin ficaram sentados quietos um ao lado do outro. O sacerdote aproveitou o momento para falar mal dela para o Duque, alegando, ela é uma criança problemática que chora ao ver estranhos. É claro que não era por isso que Busy estava chorando. Mais uma vez, a culpa dominou ao pensar em como havia deixado Edwin desconfortável durante o primeiro encontro deles. De novo, seu pequeno corpo não conseguia lidar com as emoções esmagadoras que sua alma carregava. Ela se sentia presa enquanto os adultos conversavam e ouviu-os dizerem que o Duque voltaria na próxima vez. Espera, eles não estavam ali para levá-la agora? O que estava acontecendo? Quando o sacerdote tentou criticá-la ainda mais, Liam calmamente, mas firmemente, o mandou calar a boca. Busy é nossa única esperança, disse ele, acrescentando que a última santa havia sido completamente inútil. De repente, Busy lembrou do que estavam discutindo naquela época em sua vida passada. O segundo filho do Duque Liam, Joshua, ficará gravemente doente. Nem mesmo os melhores médicos conseguiram curá-lo. O Duque doou uma pequena fortuna para a igreja, e Diana começou a tratar Joshua, mas, mesmo após 1 ano, não conseguiu salvá-lo. Ele faleceu aos 7 anos de idade. Busy percebeu que era cedo demais para a doença de Joshua nesta linha do tempo. Confusa, também recordou as reações estranhas que Edwin mostrou mais cedo.
Como ele sabe que eu gosto dele? Perguntou-se. Poderia ser que ele também se lembrava de seu passado? Não, isso não era possível. Se ele soubesse, não teria deixado a família do Duque quando tudo desmoronou. Perdida em pensamentos, ouviu o Duque Liam chamá-la pelo nome. Ele falou sobre seu filho, Joshua, que era gentil e bem educado, assim como Busy. Sem pensar, ela respondeu, sim, eu conheço Joshua. Seu segundo filho estava muito doente. Eu tratei seu pequeno ferimento no ano passado. Por dentro, Busy entrou em pânico. De jeito nenhum. Eles querem que eu o trate? Essa era sua chance de retribuir a bondade do Duque, e ela não podia deixar escapar. Eu sei que Diana não conseguiu curá-lo, admitiu, surpreendendo o Duque. Determinada, acrescentou, farei tudo o que puder e darei o meu melhor para curar Joshua. Os olhos de Liam brilharam de esperança. No entanto, Busy sabia, no fundo, que, se Diana não conseguiu curá-lo, havia poucas chances de ela sequer identificar a doença. Ainda assim, ela estava disposta a fazer qualquer coisa pela família do Duque. Antes que pudesse dizer mais, Edwin interveio friamente. Não estamos te dando permissão, idiota. Estamos pedindo um favor. Liam rapidamente pediu a Edwin que moderasse a linguagem. Quando Busy olhou para Edwin novamente, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Edwin levantou as mãos, exasperado. Eu não fiz nada desta vez. Por que você parece que vai chorar de novo? Finalmente, Liam estendeu a mão para ela e perguntou se ela iria ao palácio com eles. Radiante, Busy exclamou, sim. Ela não conseguia acreditar que o Duque havia vindo para levá-la tão cedo. Eles estavam prestes a partir quando o sacerdote a deteve, insistindo que precisava falar com ela antes de ir. Antes que alguém pudesse intervir, Edwin colocou-se na frente de Busy, protegendo-a. Se você tem algo a dizer, diga na minha frente. Ela não vai a lugar nenhum sem mim, disse ele firmemente. O sacerdote parecia irritado, mas se recompôs, respondendo, sou seu tutor e só preciso ensiná-la algumas regras básicas de etiqueta antes que ela parta. Liam gentilmente pediu a Edwin que se afastasse, dizendo que Busy provavelmente precisaria de algum tempo para arrumar suas coisas. Antes de sair, Edwin inclinou-se e sussurrou para Busy, se algo ruim acontecer ou se este sacerdote fizer algo para te machucar, venha correndo para mim. Eu resolvo tudo. Busy ficou atordoada. Por alguma razão, sentiu que Edwin realmente estava protegendo-a. Mas por quê? Seria apenas imaginação sua? Na privacidade de uma sala trancada, o sacerdote abandonou sua fachada agradável e revelou sua verdadeira natureza. Seu tom tornou-se venenoso enquanto começava a falar mal da família Carlos. Ouça, apenas trate Joshua o suficiente para mantê-lo vivo e depois voltar. Não o cure completamente. Se o garoto não se recuperar totalmente, a família Calo precisará depender de nós, e mostraremos quem realmente manda. Busy congelou. Como pude esquecer desse pedaço de lixo? O sumo sacerdote Doneski era infame por tratar as pessoas apenas o suficiente para que voltassem rastejando para a igreja, acreditando que ela era sua única esperança. Ganancioso e corrupto, ele era um verdadeiro oportunista. Por causa da reputação de Diana, a igreja sempre conseguiu atrair doações massivas. A mera presença de Diana atraía a riqueza. Se Busy conseguisse curar Joshua, a influência da igreja desmoronaria, e Diana perderia seu lugar como o grande símbolo da igreja. Naturalmente, Doneski não queria isso. Por outro lado, se Busy falhasse, ela se tornaria o bode expiatório perfeito. A igreja a descartaria rapidamente, assim como já havia feito antes. Uma onda de desespero tomou conta de Busy ao perceber o cruel padrão se repetindo. Mais uma vez, ela estava sendo tratada como uma peça no tabuleiro, um mero instrumento em uma história onde sua identidade nem sequer era relevante. Mas, desta vez, não. Ela se recusava a viver essa vida novamente. Busy endireitou os ombros e encarou o sacerdote diretamente. E se eu curar Joshua? Perguntou, com a voz firme, apesar da raiva que fervia dentro dela. O sacerdote riu zombeteiramente e disse, Diana, a própria candidata a santa, não conseguiu curá-lo. O que faz você pensar que uma ninguém como você pode ter sucesso? Então, com um sorriso sinistro, ele colocou uma mão pesada em seu ombro. Você se esqueceu do que aconteceu com Ismael quando ele ousou me desafiar? Você não quer acabar na câmara do arrependimento, quer? Sabe que a deusa só ajuda crianças que ouvem os sacerdotes e obedecem a ela. Quer ser amaldiçoada por desrespeitar a deusa? O sangue de Busy gelou ao ouvir o nome de Ismael. Ele era outro garoto que compartilhava as mesmas habilidades de cura que Diana e ela. Não fazia muito tempo que Ismael havia sido enviado para a câmara do arrependimento pelo sacerdote.
Lá, ele não apenas perdeu suas habilidades, mas também a voz. Ela havia ouvido essa ameaça inúmeras vezes em sua vida passada. O medo de ser considerada indigna do favor da deusa, de desaparecer da terra sem deixar rastro, sem ninguém para lamentar por ela. Era o mesmo medo sufocante que a assombrava há anos. Mas agora, diante desse sacerdote desprezível, Biz apertou os punhos e tomou uma decisão. Desta vez, ela não deixaria ele vencer. Por enquanto, é melhor jogar o jogo, pensou, e então acrescentou, como quiser, seu cão. O rosto do sacerdote ficou vermelho de fúria, chocado por essa garota ousar dizer tais palavras para ele. Rapidamente, Biz corrigiu-se. Ah, não. Quero dizer, como quiser, sumo sacerdote. Antes que ele pudesse reagir, ela disparou para fora da igreja. Lá fora, encontrou Edwin esperando por ela. Ele imediatamente perguntou, aquele velho fez algo estranho para te fazer chorar. Biz olhou para ele pensativa. Ela percebeu que agora tinha pessoas a proteger. Também sabia que Edwin sempre havia desprezado a igreja e seus membros, mas acabou se envolvendo com Diana. Talvez fosse porque ele realmente a amava. Decidindo não magoar Edwin ou prejudicar seu relacionamento com Diana, ela respondeu, o sacerdote apenas me pediu para cuidar bem de Joshua. Depois disso, partiu com o Duque Liam e Edwin para a propriedade Calo. Assim que chegou, lembranças do lugar inundaram sua mente, e ela silenciosamente prometeu fazer de tudo para proteger aquela família. O Duque Liam se desculpou e disse, poderia verificar Joshua imediatamente? Ele piorou nos últimos dias. Naturalmente, Biz estava pronta para ajudar. Ao entrar no quarto de Joshua, Edwin já estava ao lado dele, segurando sua mão e sentado próximo. Ele virou-se para Biz e disse, por favor, cuide do meu irmão. Lembranças do passado voltaram com força. Joshua sofria de uma doença rara que causava sangramentos contínuos, mesmo com pequenos arranhões. Agora, suas pernas estavam cobertas de bandagens. Apesar do sangramento excessivo, Joshua havia morrido de ataque cardíaco em sua vida anterior. Ver o jovem tão frágil e vulnerável a abalou profundamente. Ela se aproximou da cama para examiná-lo de perto. Foi quando notou algo, uma leve luz laranja emanando do coração de Joshua. Biz imediatamente reconheceu aquilo como sinal de uma doença desconhecida e incurável. Então veio o choque, ela viu a mesma luz no coração de Edwin. Embora fosse a mesma doença, o padrão e a intensidade da luz em Edwin eram muito mais fracos, indicando que a enfermidade ainda estava latente nele. Em sua vida passada, ela não tinha sido capaz de ver isso porque havia perdido suas habilidades de cura antes de conhecer Edwin. Agora estava claro, tanto Edwin quanto Joshua sofriam da mesma condição genética. Curiosamente, o coração do Duque Liam não mostrava sinais semelhantes, o que a levou a suspeitar que a doença vinha de outro ramo da família. Seus pensamentos foram interrompidos quando Duque Liam perguntou sobre a condição de Joshua. Biz se voltou para ele e disse com confiança, identifiquei a causa da doença dele e vou começar o tratamento agora. Ela gentilmente colocou a mão sobre o coração de Joshua para iniciar o processo de cura, mas foi subitamente interrompida por um grito, fique longe do jovem mestre. A voz pertencia a ninguém menos que o médico Gordon, que estava acompanhado pela senhora Caston. Gordon invadiu o quarto e dirigiu-se ao Duque Liam, dizendo, quando soube que estava indo à igreja, fui comprar algumas ervas para tratar Joshua, mas o que esta garota está fazendo aqui? Uma mera criança de algum orfanato tocando o jovem mestre com as mãos nuas, no coração dele, nada menos. Ela já sabia que Joshua não estava sofrendo no coração, mas de uma doença completamente diferente. E se ela está tratando Joshua, como pode ter tanta certeza de que isso funcionará? Biz sabia que não podia revelar suas habilidades de cura àquelas pessoas. Se o fizesse, poderia enfrentar o mesmo destino sombrio de antes. Enquanto isso, a senhora Caston a observava com um sorriso sarcástico. Se Lady Diana não conseguiu cuidar de Joshua, como esta mera criança poderia fazê-lo? Biz a reconheceu imediatamente. Era a babá que cuidava de Joshua e, entre todos os servos do Duque, a que mais a desprezava. Essa mulher sempre implicava com ela, tornando sua vida tão difícil quanto seu tempo sob os cuidados daquela terrível freira no orfanato. Biz lutava para pensar em uma resposta, mas o Duque Liam interveio, sua voz firme, chega. Ambos, parem. Biz é uma convidada importante e agora é como uma criança real para nós. Biz ficou emocionada com sua defesa. Quando Gordon tentou insultá-la novamente, Edwin interveio com um tom autoritário. Vocês não entendem. Já concordamos com algo. Saiba o seu lugar antes de falar. Suas palavras silenciaram tanto a babá quanto Gordon, que rapidamente se desculparam. Biz não pôde deixar de admirar Edwin mais uma vez.
Ele tinha sempre sido frio e composto, mesmo quando criança, e isso não havia mudado. Busy começou a tratar Joshua, mas rapidamente percebeu que não conseguia canalizar a energia divina corretamente. Ela sabia que seu corpo estava repleto de energia vital, mas não conseguia acessá-la. Foi então que se lembrou de algo que Diana havia dito uma vez: você só pode colher energia divina se tiver fé na deusa. Busy nunca havia acreditado na deusa, não depois de tudo que sofrerá por causa da igreja. Mas agora, ela compreendia, era a deusa Ária quem sempre a protegera, quem a trouxera de volta a esta vida. Com uma determinação renovada, Busy concentrou-se com toda a sua força. Silenciosamente, prometeu à deusa que, se conseguisse tratar Joshua, nunca mais odiaria Diana. Prometeu até aceitar a felicidade de Diana e Edwin juntos, se isso fosse realmente o que Edwin desejasse. Uma onda de energia divina percorreu seu corpo, e ela a canalizou diretamente para o coração de Joshua. O quarto ficou em silêncio. Todos presentes estavam mesmerizados, incapazes de acreditar no que haviam acabado de testemunhar. Contudo, após tudo estar feito, Joshua ainda não havia despertado. A babá não perdeu tempo e declarou, com um sorriso sarcástico: viu? Esta garota é inútil, boa para nada. Uma menina que veio do lixo está tratando nosso jovem mestre. Gordon, porém, examinou os ferimentos de Joshua e notou algo extraordinário. O sangramento havia parado, e as feridas começavam a cicatrizar. A cor vermelha intensa havia se desvanecido, deixando apenas vestígios. Apesar de Joshua ainda não ter acordado, Busy estava feliz. Ela havia conseguido curá-lo parcialmente, o que considerava um progresso. A babá, no entanto, não conseguia aceitar. Começou a reclamar sobre como alguém sem nenhum status ousara fazer algo tão arriscado com o segundo filho do duque. E ele ainda não acordou, acrescentou, com uma voz estridente de indignação. Mas foi então que os olhos de Joshua tremularam. Ele se sentou na cama, piscando para a multidão ao seu redor. Por que está todo mundo reunido aqui? Ele perguntou, inocentemente. Todos, incluindo Busy, abriram sorrisos. Alívio e alegria preencheram o quarto. O Duque Liam virou-se para Joshua e começou a explicar: ela foi quem tratou você. Mas Joshua interrompeu com um largo sorriso, olhando diretamente para Busy: você cumpriu sua promessa, irmã. Você voltou para me tratar. Confuso, o Duque Liam perguntou sobre a promessa, mas antes que alguém pudesse responder, Edwin se aproximou de Busy e perguntou suavemente: você está bem? A visão de Busy começou a embaçar, sangue começou a escorrer de seu nariz, e antes que qualquer um pudesse reagir, ela desmaiou no chão. Depois de algum tempo, Busy acordou, mas sentia-se estranhamente leve, como se seu corpo fosse feito de ar. Não demorou muito para perceber que aquilo não era real, ela estava sonhando. Encontrou-se no Festival do Coração, uma celebração realizada no aniversário da deusa Ária. Durante o festival, crianças demonstravam seus talentos, incluindo curandeiros que exibiam suas habilidades ao tratar pacientes. Para seu desgosto, mesmo em seu sonho, aquele de sacerdote cachorro parecia estar procurando por ela. Em sua vida passada, quando tinha apenas 4 anos, ela havia fugido exatamente deste festival. Não queria ser comparada a Diana enquanto era pressionada a curar pacientes. Escondeu-se na floresta, onde acabou tropeçando em Joshua, que estava sentado sozinho e chorando por causa de um pequeno arranhão em sua perna. Porém, o ferimento não parava de sangrar. Mesmo naquela época, Busy havia percebido a estranha coloração em seu coração, um sinal de sua doença. A jovem Busy tratou-o apenas o suficiente para estancar o sangramento, mas a energia e a coloração eram fortes demais para que ela pudesse curá-lo completamente. A babá de Joshua o chamou, e antes que ele fosse embora, Busy sussurrou: prometo que curarei sua ferida na próxima vez que nos encontrarmos. Mas você tem que guardar segredo. Depois disso, ela correu, deixando o menino apenas com sua promessa. Agora, em seu sonho, a memória trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela percebeu que, enquanto ela havia esquecido a promessa, aquele menino havia guardado o segredo e esperado por ela todo esse tempo. Os olhos de Busy se abriram de repente. Ao lembrar que havia desmaiado enquanto tratava Joshua, ela imediatamente se levantou na cama. Para sua surpresa, os irmãos Edwin e Joshua estavam ao seu lado. Ela tentou se levantar, determinada a continuar tratando a doença de Joshua, mas Edwin segurou sua mão, impedindo-a. Cuide do seu próprio corpo primeiro, ele disse firmemente. Busy ainda estava sangrando pelo nariz. Edwin limpou o sangue e reconheceu que usar energia divina em tal escala pela primeira vez havia deixado fraca. Mas ela estava decidida a continuar o tratamento de Joshua. Edwin, no entanto, inclinou-se mais perto e disse: você acabou de acordar depois de ficar inconsciente por um dia inteiro. Você não vai a lugar algum.
Descanse. Os olhos de Busy se arregalaram de choque. Um dia inteiro? Não era de se admirar que ambos os irmãos tivessem trocado de roupa. Ao perceber quanto tempo estivera desacordada, ela sentiu-se ainda mais determinada a terminar de tratar Joshua. Sabia que, se não conseguisse curá-lo completamente agora, eles poderiam nunca mais chamá-la de volta caso ele adoecesse novamente. Quando tentou insistir novamente, o Duque Liam interveio. Ele disse gentilmente, pare de forçar seu corpo. Joshua não estava tão animado assim há mais de um ano, desde que disse ter conhecido uma irmã que o tratou. Ele nunca revelou mais detalhes porque era um segredo, mas, pelo visto, essa irmã era você, Busy. Você tem minha permissão para tratar meu filho. Busy sentiu uma onda de felicidade. Agora entendia por que o Duque a havia patrocinado em sua vida anterior. Após a morte de Joshua naquela linha do tempo, alguém descobriu que a causa de sua morte era uma doença genética. Essa mesma pessoa a havia pressionado a tratar Edwin, o que a levou de volta ao palácio. Mas, desta vez, ela estava determinada a não deixar Joshua morrer. Ela o salvaria, não importava o custo. No entanto, Gordon deu um passo à frente, levantando uma preocupação. Gerar tanta energia a partir do corpo de uma criança não é viável, disse ele, sua expressão séria enquanto continuava. Eu verifiquei o pulso de Busy enquanto ela estava inconsciente, e seu coração não estava batendo. A sala inteira ficou em silêncio. Todos, inclusive Busy, estavam chocados com a revelação. Busy ficou paralisada. Em sua vida passada, quando foi presa por supostamente envenenar Diana, ela descobriu uma verdade chocante sobre si mesma enquanto estava na masmorra. O segundo príncipe, Kiristero, segurou seu coração em sua mão, sorrindo maldosamente, e comentou, se a igreja soubesse que você pode sobreviver sem um coração, com certeza a declarariam a santa. Isto é verdadeiramente uma bênção da deusa. Chamberlain rapidamente o silenciou, lembrando de que a cerimônia anunciando Diana como a santa estava se aproximando. Pouco depois disso, Busy morreu, apenas para acordar em seu corpo de 5 anos. Agora, ela percebeu algo crucial, seu coração não estava batendo, assim como não estava na época anterior. Isso significava que seu coração não havia voltado com ela. Se isso fosse verdade, ele ainda poderia estar em posse do segundo príncipe? O pensamento fez sua cabeça girar. Ela se perguntou, se estou vivendo sem um coração, isso significa que realmente possuo a bênção da deusa? Gordon interrompeu seus pensamentos, dizendo ao Duque Liam, se ela continuar usando sua energia divina, pode sofrer paradas cardíacas. Nesse caso, salvar Joshua pode significar trocar sua vida pela dele. A sala explodiu em caos, com Busy e Gordon discutindo. Busy se recusava a recuar. Se eu usar minha energia aos poucos, não vou desmaiar, argumentou apaixonadamente. Para a surpresa de todos, sua ideia funcionou. O Duque Liam suspirou, cedendo. Tudo bem, mas, Busy, você terá que aceitar qualquer decisão que eu tomar para você depois. Busy concordou, determinada a proteger aquela família. O Duque ordenou que seus criados se preparassem para enviá-la de volta à igreja. Antes de sair, ele instruiu Gordon a preparar algum remédio herbal para sua recuperação. Quando Busy sugeriu adicionar flores de reliais para aumentar a energia, Gordon congelou, chocado. Como essa criança sabe sobre ervas medicinais? Perguntou em voz alta. Busy apenas sorriu e agradeceu ao Duque, sentindo-se tranquilizada por estar fazendo a coisa certa para Joshua e sua família. Ela então sugeriu ao Duque que aquele também seria um bom momento para realizar um check-up no jovem mestre Edwin. Edwin imediatamente protestou, alegando que estava perfeitamente bem. No entanto, a curiosidade de Gordon foi despertada. Ele perguntou a Busy por que ela havia focado no coração de Joshua em vez de seus joelhos. Busy explicou detalhadamente sobre a coagulação sanguínea e sua relação com o coração, mas seu jargão técnico apenas confundiu a maioria. Gordon, no entanto, ficou suspeito. Percebendo seu erro, ela rapidamente se corrigiu, dizendo, li isso em um livro. A pessoa mais surpresa foi Edwin, que murmurou, você também sabe ler. Ignorando, Busy continuou explicando que a doença poderia ser genética. Gordon assentiu pensativo, admitindo que suspeitava disso, mas não tinha certeza. Após muita persuasão, Edwin relutantemente concordou em fazer o check-up. Finalmente, chegou a hora de Busy partir e retornar ao orfanato. Embora a ideia a entristecesse, ela estava satisfeita por saber que Gordon agora entendia a causa da doença de Joshua. Ela estava confiante de que ele cuidaria de Joshua e de que a condição de Edwin seria diagnosticada cedo o suficiente para evitar complicações. Ainda assim, ela temia retornar ao orfanato. Esse momento com a família do Duque parecia um sonho. Mas, como era esperado,
aquele cachorro, o padre, havia enviado a freira para buscá-la, já que estava atrasada em um dia. Ao se despedir, ela disse ao Duque e a Edwin: "Adeus, jovem mestre Edwin." Edwin franziu o senho e respondeu: "Você sempre me chamou de Ed. Por que a formalidade agora?" Busy congelou, confusa. Será que acidentalmente o chamei pelo nome ao acordar depois de desmaiar? Ela vagamente se lembrou de que, em sua vida passada, sempre o chamava pelo nome. Sentindo-se constrangida, ela pediu desculpas, mas Edwin simplesmente disse: "Da próxima vez que você vier, me chame de Edwin." Para sua surpresa, ele sorriu para ela, um sorriso caloroso e genuíno. Busy ficou congelada, com o coração disparado. Edwin acabou de sorrir para mim enquanto ela saía, e uma estranha sensação no estômago a invadiu. Ela pensou: se ela sair hoje, pode ser que não consiga voltar tão cedo. Após o Duque Liam retornar ao palácio, ele perguntou a Edwin o que achava do patrocínio de Busy. Edwin, com a maturidade de um homem, respondeu: "Já não está decidido." Mas antes que pudessem continuar, foram interrompidos por um homem que comentou: "A condição do jovem mestre vai piorar em breve, então não acho que aquela garota tenha feito nada. Se for por alguém, é por causa da Diana que ele tem se mantido bem." O homem era Logan, assistente do Duque Liam. Edwin encarou com raiva e retrucou: "Você não tem vergonha de mentir, ou está apoiando aquela Diana inútil porque patrocina suas doações? Não foi ela que perdeu seus poderes de cura assim que começou." Logan, ao ouvir isso, ficou irritado, mas Edwin estava certo. Quando Diana foi chamada para tratar Joshua, ela não conseguiu fazer nada. Na verdade, ela nem sequer tinha energia divina suficiente para o tratamento. Para piorar, após ela deixar o local, a saúde de Joshua ficou ainda mais debilitada. Um dia, quando Edwin levou seu irmão para um passeio, Joshua adoeceu tanto que nunca mais acordou da cama. A partir daquele dia, Edwin perdeu toda a sua inocência, culpando-se pela doença de seu irmão. O Duque Liam, como pai, observava seu filho amadurecer em um homem responsável e até sugeriu Busy como uma alternativa. Liam sabia que Edwin seria um grande sucessor, alguém que nunca abandonaria o irmão. Agora, o Duque Liam virou-se para Gordon para ouvir sua opinião sobre o patrocínio. Gordon ficou chocado, pois recentemente havia descoberto que a doença de Joshua era hereditária. Através de pesquisas sobre a linhagem materna de Joshua, ele descobriu que outros membros da família mostraram os mesmos sintomas. Isso significava que a doença vinha da linhagem da mãe de Joshua. Para complicar ainda mais as coisas, Busy era muito conhecedora de medicina, um fato que Logan teve dificuldade em aceitar. Ele não conseguia digerir a ideia de que uma menina pequena poderia ser mais talentosa que Diana. Edwin cortou as discussões e declarou: "Chega, Busy virá para nossa casa." O Duque Liam concordou, pensando que era o melhor. Na verdade, ele secretamente desejava ter uma filha como Busy. Ela realmente parece um coelhinho fofo, uma criança adorável, ele refletiu. Edwin, revirando os olhos, murmurou: "Adorável, vamos lá, chorona." Enquanto isso, Busy havia chegado ao orfanato, apenas para ser convocada pelo padre. Ele exigiu uma explicação sobre o incidente recente. Busy explicou nervosamente: "Eu só estava lá para fingir que curei Joshua. Eu realmente não o curei." O padre ficou furioso e empurrou uma carta para ela, gritando: "Se não curou, então por que diabos o Brat Liam me enviou este aviso?" A carta dizia que, como os poderes divinos de Busy não haviam conseguido curar Joshua, a família agora queria um patrocínio completo para ela. Embora sobrecarregada pelas emoções, Busy estava secretamente animada com a ideia de ser parte da família do Duque novamente. Mas, à medida que ela lia mais, seu rosto ficou pálido. O Duque Liam exigia um relato detalhado de como a igreja estava gastando seus fundos. A carta também afirmava que a igreja estava fazendo mau uso dos fundos sob o nome de Diana, mesmo que ela fosse inútil. Embora não fosse possível recuperar o dinheiro, as doações seriam imediatamente interrompidas. O padre explodiu, gritando: "Como ousa usar poderes divinos? Você nem tem!" gaguejou, tentando se defender. Ela mentiu para se proteger, dizendo que foi uma espécie de milagre e que não tinha intenção de tratar Joshua. Mas então ela notou algo estranho, uma figura desorientada do padre cercada por uma chama roxa. Ela não conseguiu identificar que tipo de chama era, mas uma coisa ficou clara: era o fim para ela. O padre, agora completamente enfurecido, ordenou que seus homens a levassem para a câmara de arrependimento. Ela está mentindo e seu corpo está possuído por um espírito maligno. Busy entrou em pânico. Como poderia escapar em um corpo tão pequeno? Ela agora percebeu a terrível verdade: havia sido o padre o tempo todo. Não havia nenhum espírito maligno, ele queria roubar dela o poder de cura.
Aterrorizada, Busy pensou, eu não posso perder essa habilidade novamente, mas não tenho ninguém para me proteger, assim como antes. Busy foi trancada na Câmara de Arrependimento, uma sala secreta na igreja, mas não uma sala destinada ao castigo ou até mesmo à purificação do espírito. Ao contrário, essa era uma sala dedicada a tirar das crianças as habilidades especiais concedidas a elas pelas bênçãos da deusa. E tudo isso era feito sob as ordens daquele padre. Busy ficou presa ali novamente, assim como em sua vida passada. Foi nessa sala que Ismael perdeu sua voz e ela perdeu seus olhos de cura. Mas desta vez, ela precisava encontrar uma maneira de sair. Quando a refeição chegou, ela suspeitou que tivessem misturado soníferos na comida, planejando roubar sua habilidade assim que ela ficasse inconsciente. Busy sabia que o Duque Liam viria até a igreja devido ao aviso oficial, mas até lá, ela precisava se manter viva. Sem comer ou beber, ela só poderia resistir no máximo por 2 dias com seu corpo atual. Foi então que ela ouviu algo familiar, o som de uma língua antiga que ela já havia ouvido antes. Era a língua usada para ativar aquela sala. Ela percebeu que não era a comida ou a água, mas a própria sala que estava drenando suas habilidades. Logo, a energia de Busy começou a desaparecer. Ela gritou, desesperada para escapar, mas, em sua visão turva, viu Ed. Ele tinha vindo para salvá-la, mas por que ele parecia tão velho agora? E por que ela ainda tinha a mesma idade de quando morreu em sua vida passada? Ed a libertou da prisão e a urgiu a fugir, pois não tinham muito tempo. Busy disse a ele para confiar nela, insistindo que não tinha feito nada de errado. Edwin respondeu, eu sei, sua tola. Agora vamos sair daqui. Eles fugiram para a floresta, onde Ed entregou a ela o coração, o mesmo que o segundo príncipe havia tirado. Ele lhe disse para guardá-lo, pois era importante para ela. Busy começou a chorar e confessou que não havia envenenado Diana nem tramado o assassinato do imperador. Você não tem nojo de mim? Ela perguntou. Edwin, gentilmente, lhe disse para parar de chorar, sua voz cheia de carinho. Você é a pessoa mais importante para mim, boba. Eu nunca teria nojo de você. Foi então que Busy notou uma figura atrás de Edwin. Ela gritou um aviso, mas foi tarde demais. Uma espada atingiu Ed no peito. Busy tentou curá-lo e começou a chorar profusamente. Ed sorriu fraco e disse, não chore, Billy, quando você chora, isso me deixa louco. Com isso, seu coração parou e Edwin morreu em seus braços. Ela lamentou profundamente, e em sua angústia, sua energia explodiu. Essa energia matou todos os que estavam gerando o padrão roxo. Quando outros chegaram e viram a destruição, declararam Busy uma bruxa. Ela de repente abriu os olhos, sendo a mesma menininha, e se encontrou nos braços de Ed, mas a voz que ela ouviu, mas não era a voz de Edwin. Era a do Duque. Ele a colocou de volta no chão enquanto ela recuperava a consciência. Olhando ao redor, ela viu não apenas o Duque, mas também aquele padre e as outras pessoas da igreja reunidas ali. Quando ninguém respondeu ao aviso, o Duque Liam veio pessoalmente. Vendo as ervas que Gordon havia lhe dado caídas no corredor, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Sorrindo para Busy, ele lhe entregou as ervas e disse: Você, essa criança, as ervas pelas quais trabalhou tanto para conseguir. Ele então se virou para Logan e perguntou se tudo estava pronto. Com fogo nos olhos, ele se aproximou daquele padre e exigiu uma explicação por ter trancado uma criança em um lugar tão horrível. O padre começou com sua história usual de espírito maligno, mas, claro, ninguém acreditou. Nesse momento, o Papa Montui II chegou e perguntou o que estava acontecendo. O Duque explicou como o sumo sacerdote da igreja estava tratando as crianças, trancando-as em uma sala secreta. O sumo sacerdote tentou se defender com uma enxurrada de mentiras, mas o Papa o ignorou e foi direto até Busy. Ele perguntou se ela o reconhecia. Busy se lembrou vagamente dele e de sua vida passada, quando havia entrado no orfanato pela primeira vez. Ela viu ali uma chance de expor a verdade. Em lágrimas, ela explicou que a sala era chamada de Câmara de Arrependimento e que o sumo sacerdote trancava as crianças lá dentro, alegando que estavam possuídas por espíritos, mas eu não estava, ela chorou. O Papa acariciou sua cabeça e ordenou que a câmara fosse selada imediatamente. Ele expulsou o sumo sacerdote, as freiras e todos os envolvidos. Busy notou que nem o Papa compreendia a língua antiga, e ela não tinha mais nada além de suas memórias para provar que a câmara drenava habilidades. Ainda assim, ela pensou que pelo menos a sala seria fechada para sempre. O Duque então pediu permissão para adotar Busy, o que o Papa concedeu com prazer. O Duque também exigiu que o sumo sacerdote e outros envolvidos fossem levados ao tribunal do imperador para uma investigação interna. O sumo sacerdote protestou, mas o Papa abençoou Busy e disse ao Duque para fazer o que achasse necessário.
Quando o Papa partiu, Busy notou uma aura branca e nebulosa ao redor dele e percebeu que era um sinal de envelhecimento. Ela rezou por ele, sabendo que provavelmente ele teria apenas 4 ou 5 anos de vida restantes. O duque ordenou que o sumo sacerdote fosse preso e pediu a Busy que fosse com ele. No entanto, ela pediu permissão para falar com o padre uma última vez. Embora relutante, o duque concordou, confiando na astúcia dela. Busy se aproximou do sumo sacerdote e perguntou: "Já que você não é mais meu guardião, posso te chamar de cachorro agora?" Ela então se lembrou da energia roxa que vira em seu sonho enquanto escapava com Ed. Colocando a mão sobre a cabeça dele, ela gritou, expondo por quem ele realmente era. "O possuído por um espírito não sou eu, é você, cachorro."